Aue, Magmari, Piranga, Pituna, parentes. Hoje em dia de vitória para os parentes e as parentas de todo o território nacional, Pindorama, Pindomarahã, Brasil, e também para os parentes de Abiaiala. E hoje estou acompanhado aqui com a espada de São Jorge, a de Santa Bárbara e um bambu. Olha que lindo isso. Estou aqui na casa de uma parenta também que faz parte do nosso movimento Nianté Paetê, movimento multiétnico da região do ABCDMMR, aqui em São Paulo. E hoje é um dia de muita celebração, de muita consagração para os parentes, as parentas. Parabéns para todas aquelas que estiveram ou que estão ainda lá em Brasília, também fazendo essa força. Nós que estamos aqui em contexto urbano também estamos fazendo essa força para os parentes poderem estarem lá e fazermos junto essa força espiritual ancestral que é de todos nós, que viemos, inclusive, há séculos, lidando para que um dia, como o dia de hoje, um dia histórico para os povos originários e também para os parentes. Para nós, todo mundo é parente, né? Mesmo os não indígenas são parentes também. Somos todos seres vivos, moleculares, celulares, somos seres espirituais, imateriais, que estamos nessa existência lutando juntos, né, para que a justiça territorial, a justiça ancestral, para que a restituição dos territórios seja de fato a materialidade dessa justiça que nós esperamos e esperávamos, né, que fosse um dia concedido, né? Embora com algumas ressalvas dentro do âmbito da legalidade, os votos dos ministros de algum modo, eles mostraram essa força ancestral que é da terra, né? Que surge da terra, né? Que é da natureza, que é também dos peixes, que é dos pássaros, que é das árvores, que é das rochas, dos seixos, dos mares, dos oceanos, dos rios, das cachoeiras, das nuvens, da atmosfera e do planeta como um todo, Gaia, né? Esses votos desses ministros devem ser também, de alguma forma, consagrados junto com a consagração dos parentes, embora eu não esteja junto com eles agora neste momento, eu gostaria também que eu estaria festejando junto com os parentes esse dia histórico de reparação. Mas eu quero também aqui falar um pouco sobre as condicionantes colocadas, principalmente pelo voto do ministro Alexandre de Moraes e pelo ministro Dias Toffoli, né? O primeiro em relação à figura indenizatória, que aparece como figura jurídica dentro do julgamento do marco temporal, e a figura de exploração econômica em terras indígenas, que também é uma outra figura jurídica que aparece no voto do ministro Dias Toffoli, né? No caso do primeiro voto, eu vou trazer aqui alguns assuntos que são importantes, né? Porque, embora tenha tido um desfecho positivo para os parentes, né? A análise do marco temporal criou essa preocupação que ainda vai continuar daqui em adiante, né? Uma preocupação para os movimentos indígenas, né? Porque retorna novamente à questão da lei das terras devolutas. Eu sei que muitos parentes e não parentes, às vezes, não conhecem algumas faces, algumas facetas da história do Brasil, né? Que são facetas, inclusive, que hoje, depois de 100, 120, 150 anos, veio à superfície exatamente por essa luta que os parentes têm feito durante todos esses anos, principalmente desde que surgiu a tese do marco temporal, né?
agora se transformou numa outra preocupação em torno à figura indenizatória. O que é a figura indenizatória? Indenizar aquelas pessoas que estavam ocupando os territórios dos parentes, né? Como se como se, entre aspas, como se essas pessoas que ocuparam esses territórios não sabiam o que faziam, né? Tipo, tem aquela coisa, né, teológica, tem uma narrativa teológica, né? Desculpem eles porque eles não sabiam o que faziam. Daí o termo em latim bona fide, que é de boa fé. Mas resulta que nos documentos, que agora eu não vou apresentar, porque senão essa minha live aqui iria durar muitas horas a fio, resulta que essas pessoas sim sabiam o que elas faziam, porque elas assinaram embaixo, né, para que se tornassem proprietários de fazendas sobrepostas a terras indígenas e que são esses que agora estão exigindo o direito à indenização por desapropriação, em nome de uma suposta harmonia, de uma conciliação entre os direitos dos povos originários e os supostos direitos dos fazendeiros. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes, na sessão que aconteceu no início do mês de setembro, ele abre caminho, aliás, desde o mês de agosto, já vinha se colocando essa figura indenizatória, né? Então, ele acaba estabelecendo um precedente que ainda é perigoso. Perigoso porque os fazendeiros eles vão exigir indenização, sim, só que aí também tem uma outra coisa, eles vão exigir indenização pelos anos que por meio do Estado, foi-lhes determinado seu status de proprietários de terras. Ou seja, isso aqui entra dentro da lógica da lei de terras devolutas. Para os parentes e as parentas e os não parentes que não sabem, desde a lei de repartição de terras, que aconteceu em 1850, meados do século XIX, eis que se estabelece, então, a proporção, que, aliás, é desproporcional, dos novos proprietários de terras naquela época, ainda na formação do Brasil, que o Brasil ainda não se chamava Brasil, senão a partir, justamente, da lei de repartição de terras, que cede às pessoas que não eram daqui terras e que elas se apropriam dessas terras e se tornam, por meio de contratos, de documentos, muitos deles forjados. Isso que estou falando com fontes, e eu tenho essas fontes, inclusive, documentos forjados, em onde aparecem essas pessoas como as novas proprietárias de terras dessa república que logo mais, anos depois, passa a ser a República Federativa do Brasil. Embora tenha tido um nome diferente, se chamava os Estados Unidos do Brasil. Gente, vamos abrir os livros de história, vamos ler um pouquinho. Eu sempre insisto, é bom a consagração, a festa, a celebração, mas a gente tem que ser consciente de que tem coisas da história que precisam ser resolvidas. Isso vale também para todos os povos originários de Abya ou Américas, como vocês preferirem. Quando surge a Lei de Terras de 1850, daí em adiante, surge o que nós conhecemos como terras devolutas, que são terras que passam a mãos do Estado e que algumas dessas terras passam também à mão dos militares. E aí, nesse vapt-vupt, os parentes perderam suas terras originárias. Elas foram desapropriadas de forma violenta, agressiva,
criminosa e até mesmo humilhante, como acontece, inclusive, nos documentos do relatório Jader Figueiredo, que fala sobre como, desde os anos 50 do século XX, as terras dos parentes na Amazônia Legal foram retiradas de forma violenta e passadas também de forma é, entrevada, ou seja, dúbia, à mão dos militares. Para quê? Para que os militares abrissem estradas, levassem o suposto progresso, o desenvolvimentismo que surgia nos anos 50 do século XX, e eles se tornassem também donos e proprietários de terras, juntos com aqueles que vieram do continente europeu, que traziam mão de obra também da Europa, que eram os brancos pobres lá da Europa, e quando chegam aqui, o Estado dá para eles, cede para eles essas terras. O que acontece aqui? Vou tentar resumir para não ser tão longo esse vídeo. Essas pessoas chegam lá nessas terras que o Estado tinha dado para essas pessoas, estou falando dos imigrantes europeus que chegaram no século XIX em adiante. Quando essas pessoas chegam lá, eles percebem que tem pessoas morando nessas terras que o Estado supostamente tinha cedido mediante documentação legal. Quando essas pessoas chegam lá, eles se encontram com quem? Com quem que eles se encontram? Com quem que essas pessoas vindas lá da Europa se encontram, por exemplo, no estado de Santa Catarina, no oeste catarinense? Só para colocar um exemplo. Se encontram com os parentes Choclen, Laclarron, que estavam lá. O que eles fazem? Eles desapropriam as terras e eles expulsam os parentes desses lugares. E expulsam-no com a anuência do Estado, porque o Estado já tinha os documentos prontos. É aquela tal de piada pronta que se fala aqui, né? Já estavam os documentos prontos, já todo mundo assinou embaixo e eles tomaram as terras e isso aqui é meu, eu sou proprietário e acabou. Aí os parentes foram expulsos. E não foram expulsos. Ai, índios, podem sair dessa terra porque essa terra me pertence. Não, foi na base da bala, da porrada, do canhão e assim por diante. Então, não foi uma apropriação legítima, nem em termos que hoje falamos em direitos humanos, e também não foi mediante um protocolo de consulta para os povos originários que viviam, colocando o exemplo do oeste catarinense. Não foi com uma consulta prévia, segundo o que está estipulado na Convenção 169, no seu artigo 6º. Não, foi na porrada, foi na violência mais brutal que vocês possam imaginar. Isso não sou eu que estou falando, são os registros históricos, são documentos do Estado, que inclusive está no arquivo da biblioteca, inclusive lá em Brasília. Então, qual que é o ponto que eu quero chegar? Como é possível que a essa altura do campeonato, mesmo com o marco temporal derrubado pelos juízes, pela maioria dos juízes e juízas, principalmente a ministra Rosa Weber, que fez um planteamento perfeitíssimo, bem no final da sessão. Essas coisas têm que ser pensadas e vistas de modo racional. Por quê? Porque essas pessoas que chegaram não vieram, não, elas não obtiveram, não foi uma coisa obsequiosa de parte do Estado. Essas pessoas chegaram e falaram assim, ó, essas terras é de vocês, e aí façam o que vocês acharem que deve ser feito. E não foi feito de uma forma, como eu já comentei antes, né, antes né, mediante consulta, não, foi na porrada, foi na bala, no tiro. Então, hoje, essas pessoas e seus descendentes estão querendo indenização
por causa da produção que foi feita em cima dessas terras e pelos imóveis. Não nos esqueçamos que terra é uma coisa, imóvel é aquilo que está por cima dessa terra. Então, eles vão alegar: olha, eu construí uma mansão, eu tenho uma casa, um casarão, eu tenho uma produção, vamos lá, de, de soja, de milho, de grãos, de feijão. Então, se eu tenho que sair dali, eu tenho que sair e levar os grãos de feijão comigo, a minha casa, a minha caminhonete e assim por diante. Então, quer dizer que para chegar nesse ponto, na verdade, tem que serem abertos os registros históricos e esses documentos que foram assinados pelo Estado daquela época, desde o ano de 1850 e adiante. Então, isso é que agora as pessoas têm que prestar muita atenção, porque a proposta de engordar mediante compensação aos fazendeiros esquenta a pauta, que inclusive já é defendida pelos ruralistas há mais de 15 anos. E aí tem uma figura que nem vou nomear, né, que ela está levando adiante a defesa desses latifundiários, principalmente da região do Mato Grosso do Sul. E que essa pessoa, essa figura política que hoje está ali, lá no Congresso Nacional, já é uma antiga articuladora dessa proposta. E que, se concretiza, vai dar muitos problemas, inclusive para os cofres públicos da nação. Porque quem vai pagar essa indenização não são os juízes do STF, não é o Estado. Vai ser o Estado mediante impostos e tributos da população brasileira, daqueles que trabalham, que acordam às 5:30 da manhã, que estão o dia, 2, 3, 4, 5 horas dentro dos ônibus, dos metrôs. Né? Então, tem que pensar também que, se por um lado nós ganhamos, nós todos como parentes ganhamos esse pleito, por outro lado, há uma situação na qual vai ficar uma agravante que vai ser o dinheiro de onde que vai sair. E outra coisa, em termos de justiça, pelo menos quem fala aqui, não acha justo compensar aqueles que chegaram mediante suposta boa-fé em territórios indígenas e, mediante a força da violência, expulsaram, mataram, massacraram, agrediram e, ainda por cima, destruíram o meio ambiente. Então, nós temos que pensar muito sobre esse quesito que é a figura indenizatória. E no outro vídeo eu vou falar um pouco sobre a questão da sobre a exploração econômica, que é uma também dos quesitos que ficou meio, né, meio que dúbio também, que é o voto do ministro Dias Toffoli. Né? Mas o ministro Alexandre de Moraes disse que aqueles que receberam títulos de propriedades, tanto do Estado, da União, quanto dos governos municipais e federais, faz parte do processo demarcatório das terras indígenas e que somente pode ser concluído quando todos os fazendeiros afetados forem indenizados. Olha, se nós vamos fazer um cálculo de quantos fazendeiros devem ou precisariam serem compensados, não são poucos, não são 3, 4, 5 fazendeiros, são muitos. E fora disso, que atrás de cada fazendeiro existem famílias e que atrás de cada família de fazendeiros existe uma rede de distribuidoras, existe uma rede de donos de pedágios, de estradas, de transportadoras, os portos, ou seja, porque eles estão em todos os segmentos da vida produtiva nacional. Se a União já não indeniza os indígenas,
porque não é para os indígenas que estavam de boa fé, né? O cálculo, como que vai ser feito? A partir qual que vai ser o critério do valor dessas chamadas benfeitorias, né? As construções erguidas, a produção, as estradas e tudo mais que vem com a produção principalmente de grãos, né? Então, é um assunto que é bastante delicado e que vai trazer, com certeza, muitos problemas ainda pela frente. O fato que hoje nós estejamos festejando e consagrando a vida, a terra e a natureza, esse grande ganho, não significa que os parentes ganharam 100% a justiça territorial, a justiça ancestral, tão aclamada e tão esperada durante séculos. Depois de 530 anos, em toda a Via Yala, já aconteceram situações como, por exemplo, os parentes do Canadá, em onde o governo canadense realmente indenizou os indígenas, os parentes que sofreram, ou seja, houve uma reparação histórica. Na Austrália, houve uma indenização a todos os indígenas descendentes, também pelos agravios cometidos contra eles, né? Então, se por um lado o voto do Alexandre de Moraes é um voto que marca o fim de uma pauta que é uma pauta de destruição, por outra parte, existe esse impasse que deve ser resolvido da melhor forma possível. Os conflitos no campo estão acontecendo, os conflitos na Amazônia continuam acontecendo. Inclusive, hoje nós recebemos a notícia dos ataques contra os parentes Yanomamis que foram amarrados, inclusive crianças foram amarradas a uma árvore. Isso tem a ver também com algo que se chama represália, vingança. E isso vai aumentar, queramos ou não, vai aumentar nos próximos meses, porque vai ser a forma com que tanto fazendeiros, garimpeiros, madeireiros vão, de alguma forma, querer pressionar também o Estado e o governo federal para que a indenização saia o mais rápido possível, ou então uma guerra armada vai acontecer contra os parentes, e não somente contra eles, contra os quilombolas, contra os pequenos produtores rurais, enfim, a gente tem que trazer essa discussão, ou levar essa discussão. A gente tem que falar sobre esses assuntos, porque é um assunto que refere à história do país. Não é algo que surgiu há 4, 10, 30, 50 anos. Isso que vem desde a colonização, desde 1500, e que se agrava na medida em que o Brasil sai da colônia, sai do modo imperial, monárquico ou monarquista, ingressa na República, faz o suposto processo de independência, mas não resolve essas questões cruciais que já deveriam ter sido resolvidas. E que também, de um modo geral, em toda a América Latina, ainda não está resolvida. Tanto é que os conflitos fundiários agrários que existem no Brasil hoje está existindo em praticamente todos os países da América Latina, com mortes, assassinatos, crimes dos mais diversos tipos, e a justiça ainda está à espera que se faça do jeito que deve ser feita. Não por isso acreditando que essa justiça vai fazer, mas somos nós, são os parentes, é o povo brasileiro que tem que exigir justiça. Porque quando os povos indígenas ganham um pleito tamanho dessa envergadura, nessa dimensão, não é somente os povos indígenas que ganham ou ganhamos, é toda a população brasileira, principalmente aquele 80% que vive, inclusive, nas grandes cidades, atolados no meio de subúrbios e periferias, com condições parcas de vida e existência. E o que está em jogo ali também
é a questão do meio ambiente, do clima e da alimentação. Então, são muitas as coisas que ainda a gente deve perceber e deve ainda lutar. Hoje é dia de consagração, de festa. Amanhã a luta continua. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite e vamos que vamos.